Bom dia, sempre alerta, bons ventos, sejam muito bem-vindos ao nosso Dicas a Bordo de número 74, onde nós vamos falar sobre navegação em águas interior, dando ênfase para a navegação em rios e lagos. Ora, por que falar disso? Primeiro, já haviam me pedido há algum tempo para que o fizesse, haja vista que nós temos um potencial escoteiro fantástico para o interior dos estados do país. Então, aqui mesmo em São Paulo, nós já temos ali em Barra Bonita, na Capitania Fluvial Tietê, Paraná, o Grupo Escoteiro do Mar Rafael Palmesan. Nós temos lá no interior do estado de São Paulo, o Grupo Escoteiro do Mar Presidente Epitácio, a tropa sênior do Grupo Escoteiro Itapira. Também temos em São Paulo, né, o Legates Regis, que está na represa. Nós temos aqui em Campinas o Velho Lobo. Nós temos em Sorocaba uma tropa sênior do mar. E agora nós temos a fundação do Grupo Escoteiro do Mar Paraná, na represa de Avaré. Olha, eu falei aqui do estado de São Paulo, eu nem estou falando da região norte e nordeste, né, do Amazonas, dos estados que são banhados pelo rio Amazonas, que tem assim Pará e outros tantos, Amapá, que já possuem grupos escoteiros do mar efetivamente de água doce. E aquilo lá é um mar de água doce, literalmente falando, né? Então, a data magna da Marinha do Brasil, dia 11 de junho, também o Dia dos Escoteiros do Mar, é a data em que se comemora a Batalha Naval do Riachuelo. Então, a maior batalha naval que a Marinha do Brasil participou foi no Rio, não é? Isso é para mostrar a importância. O terceiro acampamento que Baden-Powell estabeleceu, o terceiro e último acampamento que ele dirigiu, né, foi às beiras do rio Bilô, se é que assim que se pronuncia, né? Então, e a água interior não é apenas rios e lagos. Vou tentar explicar isso aí para vocês, para tentar tirar essas dúvidas e mãos à obras. Vamos fundar grupos escoteiros aí na beira de rios, na beira de lagos, na beira de represa, nas águas interiores 1 e até nas águas interior 2. Nós vamos ver já aí. Fica com a vinheta, fica até o final, deixa seu like, aperta aí para se inscrever, acompanha a gente lá no Instagram, tá bom? E deixe também o seu comentário, é muito importante para o grupo, sem se esquecer sempre de que esse canal é um canal feito, poxa, por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos! E aí, pessoal, qual é a diferença entre águas interiores, águas abrigadas e águas restritas? Vamos tentar entender juntos aí, tá bom? Bom café! Para começarmos, a gente precisa definir então o que são águas interiores ou próprias para a navegação interior. Então, nós vamos ver que a Marinha ela divide a área interior em duas classes. Navegação interior 1, que são aquelas realizadas em águas abrigadas, como lagos, lagoas, baías, rios e canais, onde normalmente não sejam verificadas ondas com alturas significativas e que não apresentem dificuldades ao tráfego de embarcações. A área de navegação interior 2 é aquela realizada em águas parcialmente abrigadas, onde eventualmente sejam observadas ondas com alturas significativas ou combinações adversas de agentes ambientais, como vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego de embarcações. Então, por exemplo, sacos, baías, canais, todos ligados ao mar.
Então, normalmente são regiões, ou grandes lagos, são situações em que o navegador ele pode encontrar algumas dificuldades. A partir do momento que nós sabemos o que são as águas interiores 1 e 2, então nós precisamos ver qual é a definição, isso aqui está na Norman 28, qual é a definição de navegação em áreas restritas. Então veja, navegação em águas restritas, vai haver uma definição do que são águas restritas. É aquela onde existem perigos e restrições à manobra do navio. Ela é realizada nas entradas e saídas dos portos, travessias de estreitos, canais, lagos, rios e etc. Como já foi visto anteriormente, diz aí a norma 28, a navegação em águas restritas deve ser adotada quando a distância do navio ao perigo mais próximo for menor de 3 milhas. 3 milhas nós estamos falando de quase 6 quilômetros de distância. E a profundidade do local seja menor que 20 metros. E a precisão exigida para determinar a posição do navio, ela tem que ser menor que 100 jardas. Então, enfim, quais são os requisitos para serem consideradas águas restritas? Então, primeiro, a distância da costa ou de algum perigo próximo tem que ser menor que 3 milhas, o que dá 5,5 km, 5.556 metros especificamente. Segundo, a profundidade média tem que ser de 20 metros para menos. Terceiro, a precisão requerida para você marcar a posição da embarcação, ela tem que ser a máxima possível, ou seja, menor do que 100 jardas, que dá 94 metros. Quarto, a frequência de determinação da posição deve ser feita a cada 3 minutos em média, dada a proximidade dos riscos. Mas existe no campo da observação uma informação muito importante. Tanto a IALA como a IMO, que são organizações internacionais de regulamentação, elas determinam ou elas orientam que a precisão em águas restritas seja da ordem de 8 a 20 metros, 95% da probabilidade. Então, cada situação em que você estiver navegando, haverá uma característica especial. Bom, nós precisamos simplificar essa explicação. Para fins de navegação, você vai encontrar material que diz o seguinte: tipos de navegação oceânica, navegação costeira e navegação em águas restritas. Vamos tentar desmembrar isso para entender então qual é a diferença entre águas abrigadas, água restrita, águas interiores. Então, quanto ao tipo de navegação, nós temos 3 tipos. Em águas restritas, a navegação costeira e a navegação oceânica. Nessas figuras que eu vou mostrar a seguir, nós vamos ver o seguinte: águas interiores, elas têm como base justamente a chamada linha de base, que é o mar territorial, que são as 12 milhas náuticas a partir da terra em direção ao alto mar. Desde que nessas áreas não hajam ondas com alturas significativas que possam apresentar dificuldades ao tráfego das embarcações, que é o que caracteriza as águas interiores 2, porque as águas interiores 1 já são aquelas que nós conhecemos como rios, lagos, lagoas, lacustres, canais e etc. Então, senhores, entendido que quando nós estamos navegando muito próximo da costa, nas enseadas, nos sacos, nos canais, em rios, lagos, lagoas, pântanos, o que nós estamos realizando é a chamada navegação em águas restritas, ok? Mas, Gutenberg, por que eu preciso saber disso? Ora, você precisa saber disso porque você possui uma habilitação junto da Marinha que vai te dizer se você vai fazer uma navegação em águas restritas, ou uma navegação costeira, ou uma navegação oceânica, de acordo com o quadro que eu mostro aí para vocês. Agora, a ideia do vídeo é falar sobre a navegação em águas interiores, né? Navegação restrita, em rios e os lagos, que também possuem mais ou menos a mesma regulamentação. Então, nós vamos tratar desse assunto, porque existem sinalizações diferenciadas que nós vamos mostrar a partir de agora.
A sinalização para navegação em águas restritas possui características diferentes daquelas que estamos acostumados na navegação costeira e oceânica, mas aquele que deseja navegar em águas doces, em águas interiores, necessita conhecê-las para promover a segurança necessária à navegação. Uma das características de uma navegação em água restrita ou águas interiores são as pontes, né? Os rios, lagos e até mesmo alguns canais que ligam continente a ilhas possuem pontes, e toda ponte possui um vão principal onde é designado para a passagem das embarcações. Bem diferente, né? Para quem está acostumado com o mar. E isso nos leva a algumas características diferenciadas da navegação em água salgada e da navegação em água doce, ok? E nós vamos começar a enumerá-las aqui agora bem rapidamente para que você possa conhecer algumas delas, não todas elas. Então a primeira de todas é a questão da densidade. A água doce tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E a água salgada tem uma densidade de 1,017 a 1,03 gramas por centímetro cúbico. O que significa dizer isso, chefe? Significa dizer que quando você entrar do mar para dentro da foz de um rio ou de um canal de água salobra, o seu barco tende a afundar mais, ou seja, ele vai calar mais. Quanto mais? 1,7% a 3%. Pode até parecer pouco, né? Mas é bom que você considere esse percentual quando você for fazer, por exemplo, o Canal do Varadouro, for fazer uma navegada em algum rio que está próximo da costa aí, tá bom? Porque você tem que considerar o peso que você já está carregando. Segundo, as próprias regras de navegação. Vocês viram que as sinalizações são diferenciadas. E uma grande diferença que nós vamos ver, uma coisa que é incomum no mar, são sinalizações de navegação fixada nas margens. Então, fora essas sinalizações que são diferentes, próprias da navegação em rios e lagos, e há de se considerar também que há uma regulamentação, um conjunto de sinalizações ainda mais diferenciado para a hidrovia do rio Paraguai-Paraná, ok? O outro ponto, dentro ainda de regras de navegação, é que, lembra daquela regrinha da Iala B, que quando você está entrando no porto, você entra solteiro, e quando você está saindo do porto, você sai casado? Luzes de navegação da embarcação com as luzes das boias flutuantes? Pois bem, isso também existe na navegação das águas abrigadas, nos rios principalmente. E aí, qual é a diferença? A diferença é que você sobe, você vai a montante solteiro, e você desce o rio a favor da correnteza, a jusante, casado. Isso nos dá a nossa terceira característica, que é a preferência de navegação. A preferência sempre será de quem está indo a jusante, de quem está descendo, de quem está sendo empurrado pela correnteza do rio. Por quê? Porque quem está sendo empurrado tende a ter menos manobrabilidade na embarcação. Se você está contra a corrente, é como se você estivesse com mais máquina. Portanto, você consegue manobrar melhor a sua embarcação. O quarto ponto são características gerais. Então, por exemplo, a navegação em rios, principalmente, ela é cercada de riscos porque você pode pegar pedras. Via de regra, existem sinalizações ou os moradores próximos podem te indicar onde é que há lajes e pedras próxima da superfície. Outra característica muito própria dos rios, né, e a gente ouve isso de quem navega lá pelo Rio Amazonas, Tocantins, Xingu, são os bancos de areia que acabam se movimentando. Então veja, enquanto a pedra ela é fixa e ela pode ser lançada na carta náutica daquela região, daquele rio, já os bancos de areia, se eles se movimentam, mesmo que seja lançado numa determinada data numa carta náutica, ele tende a se movimentar e enganar o capitão da embarcação. Então sempre é bom perguntar para os pirangueiros, né,
que são os caiçaras ali das regiões do rio, onde que existem os bancos de areia. Outro ponto interessante na navegação, ainda mais nas áreas de rio que são mais estreitas, é que a proa gera um bigode de água na embarcação. Essa onda ela é projetada até a margem, e a margem, por ser resistente, ela retorna essa onda para o centro do rio, fazendo com que haja, dependendo da distância que você está, que você seja empurrado para o centro. É uma característica. E a outra grande característica que diz tudo de ser uma navegação em áreas restritas, em águas restritas, são justamente a proximidade, às vezes menor de 8 metros, desses obstáculos físicos aí. Quem puder conhecer a cidade de Barra Bonita terá a grata oportunidade de fazer um passeio no rio Tietê, inclusive com uma das grandes características da navegação em áreas abrigadas, passagem por pontes e a eclusagem. Barra Bonita é sede da Capitania Fluvial Tietê, Paraná, e também é sede do Grupo Escoteiro do Mar Rafael Palmesan. Navegar em rios é absolutamente diferente. A diversidade da natureza, da beleza, é essa que vocês vão poder ver logo à frente. Fiquem com algumas imagens da navegação no rio Tietê, para vocês apreciarem e verem como é bonita a navegação num rio. É bonito, né? É diferente, para quem está acostumado a navegar sempre em mar, né? Quando você tem a oportunidade de entrar na foz de um rio e ver ali aquela margem próxima de você, águas restritas, águas abrigadas, água interior 1, você fica bastante feliz com toda essa natureza. Mas olha lá, gente, então o nosso horário, o nosso momento jabá vai ser para o Grupo Escoteiro do Mar Paraná, que está sendo fundado pelo chefe Alex Neves, lá na cidade de Avaré, e vai ser às margens de uma represa. Então, senhores, tudo isso para mostrar para vocês, chefes escoteiros, dirigentes distritais, regionais, nacionais, a importância de nós conduzirmos o movimento escoteiro do mar para as águas abrigadas, para as águas restritas, para as águas interior 1, interior 2, porque nós temos um potencial no país hídrico muito grande que nos permite, como o próprio Baden-Powell fazia com seu irmão, né, notavelmente o Wellington BP, que depois foi ser almirante e escreveu o Manual dos Escoteiros do Mar, né, para ele, que nas férias eles pegavam o barco e navegavam pelos rios da Inglaterra. Então,
É sim muito possível, tá bom? Espero que você tenha gostado. Desde já peço que você deixe aí o seu like, que você aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós temos feito aí para você, que você nos acompanhe no Instagram, tá aí o endereço, que você comente e que você compartilhe com seus amigos, tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha se divertido assistindo esse vídeo e te espero no próximo. Sem você se esquecer, sem eu me esquecer, que esse canal ele é feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos.